Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Vamos ouvir a palavra de hoje, minha gente. Quem aqui quer ouvir uma palavra que vem do trono de Deus, diga glória a Deus. Então, por favor, abra comigo na carta de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, e no versículo de número 17. Houve uma época na história do povo de Deus em que aconteceu uma grande sequidão, primeiramente espiritual, e posteriormente a sequidão espiritual se refletiu no mundo físico. Era uma sequidão tão grande que houve muita fome, e que houve também muita morte. Infelizmente, muitos morreram em meio àquela sequidão. E eu não sei se você consegue ver alguma semelhança aos dias que nós estamos vivendo hoje. Infelizmente, muita gente morrendo, muita gente perdeu o emprego, muita gente está passando necessidades. É impressionante como todos os dias aqui na igreja vem pessoas, não é, pastora Valquíria, pedir cesta básica. E eram pessoas que até há 1 mês e meio atrás estavam trabalhando, tinham seu salário fixo, autônomos que estavam seguindo a vida tranquilamente. De repente, o coronavírus aparece e essa pessoa tem uma queda brusca nos seus rendimentos e começa a passar necessidade a ponto de ter que pedir uma cesta básica na igreja. Mas eu creio que vai passar. O Deus de Israel continua sendo Deus. E esta terra continua no poder das suas mãos. O livro ou a carta de Tiago, quem achou diga amém. Capítulo 5. O versículo de número 16 diz assim, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Quem acredita que essa palavra é de Deus? Quem crê, diga amém. Vamos ler o versículo 17, todos juntos, eu leio e você repete, vamos lá. Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Diga comigo, e a terra que era seca voltou a produzir. Quem acredita que a terra seca vai voltar a produzir, diga assim seja, porque eu profetizo esta palavra sobre a sua vida. Este tempo de sequidão vai passar, os céus vão se abrir e a terra vai voltar a dar fruto. Se você crê nessa palavra, desocupe as suas mãos e aplaude bem forte ao Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, dá glória a Ele. Aplaude e diga glória a Deus. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso,
Fale com cada vida que te aplaude aqui na sede da Paz e Vida, em Belém do Pará, e com cada pessoa que está acompanhando agora pela internet, tanto no Pará como fora desse estado. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para a glória do teu nome. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor. Oh, glória. O que aconteceu quando Deus permitiu que viesse o período estabelecido da seca? Algumas coisas aconteceram em meio a tudo aquilo. Eu vou ler o primeiro livro dos Reis, capítulo 17, aonde a palavra de Deus começa a nos contar essa história, e nós vamos ver 5 coisas que aconteceram nesse período. 4 coisas que aconteceram durante o período de seca, e a 5ª coisa aconteceu quando Deus determinou enviar a bênção. O que aconteceu é que a palavra do Senhor diz, eu vou ler um pouquinho antes, no capítulo 16, a partir do versículo 29, porque a palavra conta que um chefe de estado, ele deixou de buscar a Deus com todo o seu coração e se desviou dos propósitos do Senhor. Estamos falando de Acabe. 1 Reis capítulo 16 e o versículo 29, quem achou diga amém. Todos acharam? Está escrito assim, e Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa. Versículo 30, e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Olha só que coisa interessante. O Acabe se casou com uma mulher que servia a outros deuses e começou a servir esses deuses junto com ela. E com isso, uma perseguição religiosa começou a ser feita naquela época. Uma perseguição contra o povo que adorava ao Deus vivo. Muitos profetas, homens de Deus, até tiveram a sua vida findada. E eu quero que você veja uma coisa aqui. No capítulo 17, quando Elias é enviado pelo Senhor até a presença do rei, capítulo 17, versículo 1, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja presença estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. E você sabe, você leu comigo em Tiago 5,17, que do jeito que o Elias orou, aconteceu. O que está acontecendo, amados, é o seguinte: Deus estava sendo deixado de lado, e a pior coisa que aconteceu é que o fato do rei e a rainha começarem a adorar a Baal, o que aconteceu com o povo? O povo que até então só servia um único Deus, o Deus de Israel, o povo começou a ficar agora dividido. O povo sabia que tinha que adorar o Deus de Israel, mas ficava meio que seduzido pela adoração a Baal. Por quê? Porque a adoração a Baal oferece ou oferecia
alguns prazeres que a adoração ao Deus de Israel privava. Prazeres da carne, prazeres sexuais, prazeres como embriagar-se. O que acontece, por exemplo, em algumas religiões atuais, que são adoração a Baal. A pessoa pode ir lá, prestar um culto para o seu Deus e sair dali e ter uma relação sexual fora do casamento que a entidade Baal não vai achar ruim. Eu tenho uma pessoa muito próxima, um amigo, que a mãe dele começou a frequentar um terreiro, que quando ela era incorporada, quando ela incorporava aquela entidade, a entidade mandava ela se deitar com pessoas estranhas. Não interessava se era casado, solteiro, era uma orgia danada na sessão. Sabe qual foi o resultado disso? Ela contraiu o vírus do HIV. Ela fazia aquilo sem saber o que estava fazendo, ela era tomada por um espírito. Eu me lembro do testemunho da Cleide, lá de Nova Iguaçu, que ela serviu as entidades durante 30 anos da vida dela, e essa mulher, ela nunca fumou na vida. Ela recebeu uma educação que os pais diziam, nunca coloque um cigarro na boca. Só que quando ela incorporava, quando ela recebia um espírito, era um espírito que fumava. Aí essa mulher entregou a vida para Jesus e se converteu ao Senhor. Hoje ela é a professora de teologia na Paz e Vida. Só que um belo dia, ela foi fazer um exame de rotina. Sabe o que aconteceu? Ela estava com um sério problema nos pulmões. E o médico disse, minha senhora, a senhora tem que parar de fumar, hein? Seu pulmão está horrível, olha, dá para ver claramente que a mancha no seu pulmão é de um fumante. Ela disse, doutor, mas eu não fumo. Ah, então a senhora deve conviver muito com quem fuma. Meu marido não fuma, meus filhos não fumam. E quando ela foi falando isso, o marido disse para ela assim, amor, você está esquecendo? É que você não lembrava que quando você recebia aquela entidade, quando a entidade baixava, já acendia um cigarro. E durante todo o tempo que você estava incorporada, tinha que ficar dando cigarro para a entidade. O que aconteceu é que uma cegueira espiritual refletiu no corpo físico. Por causa da cegueira espiritual do rei e daquele povo que estava dividido, aí, meu amado, minha amada, veio a permissão de Deus. Veja, não foi Deus que enviou a sequidão. Deus permitiu a sequidão acontecer porque foi o desejo de alguém. Eu vou te falar uma verdade. Quando chegou no carnaval e o nome de Jesus Cristo foi envergonhado daquele jeito, não foi um, não foram dois. Muitos servos do Senhor oraram dizendo, Senhor, o Senhor tem que acabar com essa farra. O Senhor tem que estender a tua mão e mostrar quem o Senhor é. E por causa da oração de alguém, o que Deus fez? Então chegou o tempo de consertar essas coisas. A primeira coisa que aconteceu quando Elias fez esta oração, versículo 2 da palavra diz, 1 Reis 17, versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. O que nós vemos aqui? Em meio à sequidão, Deus enviava a provisão para o seu servo não padecer. Acredite no poder desta palavra. Você pode até passar por um momento difícil, mas o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar.
versículo de número, vamos ao versículo seguinte, versículo de número 7. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Pois é, meu amado e minha amada, a primeira coisa que aconteceu, a sequidão. Aquilo que tinha em abundância foi se secando, se secando. O que essa sequidão representa? A falta de dinheiro, a falta de trabalho. Quem trabalha com aplicativo, as corridas que eram muitas agora diminuíram e muito. Quem aqui é lojista, as vendas da loja, e a coisa foi minguando, minguando, se secando. Mas sabe qual foi a segunda coisa que aconteceu naquela época? Vamos ler o versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi-se a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que ali estava uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou-a e disse-lhe: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que beba. E indo ela buscá-la, ele chamou e disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, oh glória, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, e depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor envia chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela não faltou, não acabou a farinha, e da botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Oh glória! A segunda coisa que aconteceu, depois que se secou tudo, Deus supriu as necessidades dos seus servos. Creia nesta palavra. Não vai faltar a farinha da tua panela, não vai faltar o azeite, até que Deus faça esta seca passar, e Ele abra os céus e envie a abundância de bênção sobre a nossa vida. Você crê nisso? Diga: eu tomo posse dessa palavra. Diga: esta seca vai passar, e Deus vai enviar a minha bênção. Agora vamos ver a terceira coisa que Deus vai fazer em meio a esse período. Versículo de número 17. Depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe a seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino se tornou a entrar nele e reviveu.
Oh glória! Deus repreendeu o espírito de morte e não permitiu que quem é servo dele morresse em meio àquela sequidão. O Senhor está repreendendo o espírito de morte sobre a tua vida, sobre a tua casa neste dia. Ninguém na tua casa vai morrer, porque Deus está guardando a tua casa e a tua família. Tome posse desta palavra. Oh glória! Oh glória! E aí a palavra diz, amados, no capítulo 18, sucedeu que depois de muitos dias, a palavra veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Foram 3 anos e meio de sequidão. 3 anos havia se passado. Já estava perto do fim da sequidão. Diga comigo, a sequidão tem tempo determinado. E diga, eu profetizo que está perto do fim. Mas sabe o que acontece quando a sequidão está chegando perto do fim? Pessoas morrem, pessoas padecem. Os servos de Deus são guardados por Deus, tanto no material quanto no espiritual. Os servos de Deus são guardados tanto nas finanças, no mantimento, quanto na sua saúde do seu corpo. Mas infelizmente, no mundo espiritual acontecem algumas baixas, até de pessoas que são soldados fiéis. A palavra de Deus diz que com aquela sequidão, versículo de número 2, foi Elias a mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria, muita fome. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Veja que alguns profetas foram destruídos, alguns profetas morreram. Infelizmente, tem profeta morrendo, talvez ainda que não seja no físico, mas no espiritual. Infelizmente, muitas igrejas vão fechar as portas. Infelizmente, muitos ministérios estão sendo paralisados com esta sequidão chamada coronavírus. Mas eu vejo esta palavra com esperança. Atenção, profetas do Senhor, pastores e líderes. Quando a sequidão vem para o povo, é o momento do profeta viver de pão e água. Me perdoe, viu? Mas é muito fácil eu ficar na minha casa, no luxo do ar-condicionado, aonde eu tenho uma empregada que faz a limpeza, minha mulher vive como uma madame. Diga comigo, em tempo de sequidão, profeta vive de pão e água. Sabe o que isso significa? Que profeta não vai ter mais a fartura que tinha antes. Sabe o que vai acontecer nesse período? Que Deus vai acabar com esta farra de pastor viver no luxo, em cima dos ombros das ovelhas. É o pastor que tem que carregar a ovelha nos ombros, não é a ovelha trabalhar duro, ganhar um dinheiro suado, para ficar bancando mordomia de homem folgado, preguiçoso, vagabundo. Pastor dizer, chegou o tempo de eu viver dificuldade, sim. Se o povo está passando necessidade, eu também vou passar.
Não é tempo de pastor ficar reclamando e murmurando porque o pagamento não caiu na conta dele. O que vai ser de mim agora? Não tem mais ninguém vindo na igreja, o povo não está vindo, o povo não tem dinheiro, como é que vai devolver o dízimo? Pois é, pastor, chegou o tempo de viver de pão e água. E pegar o pão e levantar para o céu e dar glória a Deus e agradecer. Eu tenho um pão, eu tenho uma água. E acreditar que esse tempo de sequidão vai passar. E daqui a pouco Deus vai abrir o céu. A quarta coisa que aconteceu: os verdadeiros profetas foram alimentados. Oh glória! E aí, amados, o que acontece? Deus vai se mostrar como Deus que está acima de todos os outros deuses. Não sei se você conhece a história, mas Elias fez um desafio e disse: chamem todos os profetas de Baal. Nós vamos levantar um altar de cada lado, eu vou levantar um altar ao Deus de Israel, colocar uma oferta ali, um animal. E vocês vão fazer do mesmo jeito do outro lado, levantem um altar, coloque lá um animal sobre o altar, mas não coloquem fogo. O desafio é este: nós vamos clamar a Deus, e o altar que tiver fogo vai ser o altar do Deus que realmente tem poder. E diz a palavra que pela manhã os profetas de Baal foram lá, fizeram seu trabalho e nada de Baal responder, até que eles começaram a cortar o seu corpo, se retalhar e derramar o seu próprio sangue, dizendo: Baal, responde-nos, Baal, responde-nos. Mas Baal não teve poder. Escute o que eu vou te dizer: Baal, os demônios, as entidades, o diabo não tem poder para fazer esta crise, essa sequidão passar, não. O único que pode salvar e livrar é o Deus Todo-Poderoso. Vai ter muitos parentes nossos que vão fazer de tudo para a entidade que eles servem tirá-los dessa sequidão. Mas não vai acontecer nada até que eles vejam quem é o verdadeiro Deus. Oh glória! O capítulo 18, no versículo 38. Eu quero encerrar aqui a mensagem. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 38. Assim que Elias termina de fazer a sua oração, a palavra diz: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava ao redor. O que vendo todo o povo, oh glória, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora o povo não ficou mais cocheando entre dois pensamentos. Agora que o povo está dizendo: existe um Deus, eu quero esse Deus. Sabe o que aconteceu em meio à sequidão? Houve conversão ao Deus de Israel. Sabe o que vai acontecer em meio a esta pandemia? Muitos da tua casa, muitos que você ama, que não serviam a Deus, agora neste momento vão recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Muitos que estavam desviados vão voltar a dizer: só o Senhor é Deus. Oh glória! Oh glória! Depois dessas 5 coisas, de Deus enviar a sequidão, suprir a necessidade dos seus servos, de Deus repreender a morte e de alimentar os verdadeiros profetas, e depois de Deus se mostrar acima de Baal e o povo se converter a Deus, o que vai acontecer? Oh glória! Agora sim, o Elias vai subir ao Monte Carmelo e vai fazer a oração: Senhor, pode mandar a chuva, porque o teu povo já se voltou para ti. Baal foi repreendido e tem um povo dizendo: só o Senhor é Deus. E Elias estava ali orando, quando ele chamou o seu servo e disse: vai lá e dá uma olhada, vê o que está acontecendo. Eu estou orando para Deus enviar a chuva, eu estou orando para Deus acabar com a sequidão. E de repente o jovem volta e diz: eu vejo apenas uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas Elias diz assim: vai lá e fala para o Acabe
que Deus está encerrando a seca. Não é uma pequena nuvem, é o sinal de que Deus está abrindo o céu e Ele está enviando a chuva, e a terra vai voltar a produzir. Depois dessa sequidão, esta terra vai voltar a ser produtiva. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Oh, glória! Oh, glória! Fique de pé, por favor. Oh, maravilhoso Deus! Não podemos encerrar este culto sem usar este cântico de adoração a Deus, para que Ele venha acabar com toda e qualquer sequidão. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover, abre as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu. Tome posse dessa bênção do Senhor sobre a tua vida. Vai passar e tudo vai voltar ao seu lugar. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez ao nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que vão mudar a história da sua vida. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.